Eu sou uma pessoa que desde criança sempre teve muito problema com sono. E eu precisei realmente fazer algumas mudanças na minha vida para conseguir superar esse obstáculo imenso que me impedia de conseguir o rendimento nos estudos que eu gostaria. Para você ter noção, quando eu era bebezinho, a minha mãe tinha que me alimentar segurando a minha cabeça, senão eu dormia em cima do prato, literalmente com a cara caindo em cima da comida. E quando eu comecei a virar uma criança ali, com 2, 3 anos, 4 anos, minha mãe ficava um pouco preocupada e assustada com o tanto que eu dormia. Ela chegou aí no médico e perguntar: doutor, será que tá tudo bem com a saúde dele? Será que é normal esse tanto que ele dorme? Né? E principalmente porque ela usava meu irmão como referência. Meu irmão sempre foi uma criança muito agitada. E aí ela ficava preocupada com o tanto que eu dormia. Eu entrei na adolescência e eu era uma pessoa que era incapaz de assistir aula de manhã. E aí a aula, dos 12 anos pra frente, só tinha de manhã na escola. Cara, eu dormia todas as aulas. Tinha dia que eu dormia na primeira e acordava na última, na hora de ir embora. Eu dormia a manhã inteira, da primeira à última aula. Sério, eu fazia isso. No pré-vestibular, os professores eram mais encanados. E aí os professores me acordavam todo dia. Todo dia eu tava assim, ó, com a lapiseira e tal. Aí o professor começava a falar, eu começava a dar uma relaxada assim, involuntária, e eu pegava no sono sentado. E a hora que eu via, eu já tava com a cabeça no braço, e o professor via, berrava lá, me acordava. Eles não gostavam de deixar os alunos dormir. E isso me atrapalhou muito. E quando eu decidi estudar para concurso, cara, foi muito difícil. Eu tive que fazer muitas adaptações na minha vida, e foi um caminho realmente doloroso de ser trilhado. Foram várias coisas que eu tive que fazer até eu conseguir um resultado interessante. Esse resultado interessante ele foi fruto de muitas tentativas, de muitas coisas, e foi uma coisa gradual. Mas eu quero compartilhar minha experiência com você hoje para você conseguir, o máximo que for possível, trazer essas coisas para sua vida, testar pelo menos e ver se isso faz sentido para você, se isso te ajuda a realmente conseguir acordar cedo e conseguir estudar bem, se concentrando no que você está estudando ali. Primeiro ponto que eu queria falar com você, talvez seja o mais óbvio ou que você já tem conhecimento, que é higiene do sono. Primeira vez que eu ouvi esse termo foi quando eu estava conversando sobre esse meu sono excessivo com o meu psicólogo, 6 anos atrás, e aí ele comentou: como que é a sua higiene do sono? E eu falei: nem sei o que é isso, nem sei que termo é esse que você está usando. E aí ele me convidou, então me fez essa provocação para eu ir atrás disso, para eu ver meus hábitos, e eu percebi que eu tinha várias coisas que me prejudicavam, como por exemplo, ficar com telas na cara até tarde da noite, principalmente antes de dormir. Então eu sempre trabalhei usando o computador, todos os meus trabalhos envolviam o computador, quando não estava mexendo no celular. Só que aí qual que é a merda? Eu trabalho no computador, meu lazer era no computador, porque eu ficava jogando joguinho. Quando não estava no computador, eu estava, assistindo série, às vezes assistia série no computador, e quando cansava de fazer tudo isso, ia mexer no celular. Então era tela no olho o dia inteiro, e eu comecei a ter contato com tela muito novo, porque eu comecei a mexer com o computador muito novo. Eu era uma criança com, 6 anos, eu já mexia no computador, já fazia várias coisas. Foi muito bom para mim, mas também foi muito ruim para mim, porque isso prejudicou meu sono e eu demorei muito para conseguir mudar esses hábitos na minha vida, mas foi um hábito que eu mudei. Hoje é o máximo que eu consigo, e infelizmente nem sempre é possível, mas o máximo que eu consigo, eu tento retirar as telas ali pelo menos umas 2 horas antes de eu deitar. E aí eu aproveito esse tempo, às vezes, para arrumar alguma coisa na casa, para preparar para o outro dia, para ler. Eu tenho tentado ao máximo ler em torno de 1 hora todos os dias, e isso tem sido muito positivo para mim também. Inclusive, é uma coisa que ajuda a relaxar no pré-sono ali. É uma recomendação que eu deixo também. Mas aí a higiene do sono ela envolve outras coisas, como, por exemplo, você não comer antes do seu horário de dormir. Mas também envolve você comer sempre no mesmo horário, porque o nosso corpo ele cria ciclos fisiológicos e hormonais, e ele se acostuma com o horário que você está comendo. Então, é muito importante para o seu corpo ele ter rotina de sono, de você dormir no mínimo, se você já é adulto, ali umas 7 horas, 7 horas e meia por noite. Eu acho que tentando mirar nos 8, mas a gente sabe que com a idade fica mais difícil dormir 8 horas, e também às vezes a gente não tem esse tempo. Mas tenta ficar entre 7 e 8 horas, que é o ideal. Se você é mais novo, você pode até, e óbvio, se você tem esse tempo, né, tentar entre 8 e 9 horas. Infelizmente, a realidade de poucas pessoas no Brasil hoje é se dar o luxo de dormir tudo isso. Mas do ponto de vista do que é melhor para acordar melhor, conseguir se concentrar, sempre mais horas de sono vai ser melhor. Excetuando-se os casos de você dormir para mais, né? Dormir 10 horas, aí vai ser prejudicial. Mas isso vai acabar com a sua rotina, vai ter vários prejuízos. O que eu estou tentando te explicar aqui? A rotina é importante. Então, você dormir e acordar no mesmo horário todo dia, o seu corpo vai se acostumar, o seu ciclo circadiano vai se acostumar, e aí você vai sentir uma disposição
com maior facilidade pela manhã. E você também regular os horários que você come. Se você come cada dia no horário, o seu corpo ele fica todo dia tentando acertar o que vai acontecer e ele erra todo dia. Então no momento que era para você estar relaxando, ele está agitado. Aí no momento que era para você estar mais agitado, mais ativo, você está relaxado. E aí você fica com sono quando você queria estar acordado e você fica acordado quando você queria estar com sono. E se você está vendo esse vídeo porque você tem problemas com acordar cedo e conseguir ter disposição para estudar, provavelmente você já sentiu isso. Então, acertado essa questão de rotina para você dormir a quantidade certa, dormir sempre no mesmo horário e comer sempre no mesmo horário, a gente começa a pensar em outras coisas, como por exemplo, é sabido já por pesquisas recentes, mas pesquisas muito bem feitas e corroboradas por outras pesquisas, que é muito importante a gente ter contato com a luz natural do sol logo no começo da manhã. Porque esses raios solares em contato com os nossos olhos, se eu não me engano, é Genius Clock que chama, se você quiser pesquisar aí na internet para você ver, o corpo ele meio que libera, ele começa a contar. A hora que você tem contato com a luz natural do sol, esse estímulo precisa acontecer por alguns minutos, não sei se é 20 minutos, 30 minutos, ele começa a contar o seu cronômetro, tipo, opa, agora o dia começou. Então se você tem contato com a luz solar logo no começo da manhã, você vai ter muito mais facilidade para pegar no sono à noite, porque você deu um start no seu relógio biológico cedinho, na hora que você realmente acordou. Agora, se você acorda e fica 2 horas trancado no escuro, você vai atrasar. O seu corpo vai achar que você acordou só na hora que você tiver contato com a luz natural. E aí, se você não tem contato com a luz natural, cara, aí desgraça tudo. Eu sei porque eu já tive rotina de não ter contato com luz natural. Na época do pré-vestibular, eu acordava às 6, era, sei lá, 6h40 eu tava chegando lá e tava escuro. Geralmente em Rio Preto, lá no interior de São Paulo, costumava estar escuro esse horário. Então eu chegava no cursinho, o sol tava nascendo. E aí tinha dia que eu ficava lá a manhã inteira assistindo aula e à tarde eu ficava estudando lá, porque se voltava para casa ia dormir mais do que eu já tinha dormido de manhã, né? E aí eu não tinha contato nenhum com a luz natural, porque as janelas eram todas lacradas de insufilme, mas aquele insufilme bem escuro, que você nem vê o que tá lá fora, para não entrar muito sol, porque Rio Preto é uma cidade muito quente. Mas aí o que acontecia? Eu nem via a luz do sol, eu via tipo assim na hora que eu ia sair para almoçar. E aí, cara, obviamente meu sono era todo desregulado. Juntava tudo isso com excesso de tela, com estudar no computador, trabalhar no computador e mexer no celular e lazer no computador, era tudo errado. E aí não tinha rotina de alimentação, cada dia eu comia no horário, não tinha rotina de sono, porque eu sempre dormia quantidades diferentes. E aí eu dormia, às vezes eu não dormia à noite porque eu tava sem sono, mas aí eu dormia a manhã inteira quando eu tava na aula, e aí depois à tarde batia um sono maluco, e às vezes eu dormia de manhã, à tarde, à noite, o que era maluquice total, mas acontecia, eu tinha um sono descontrolado, e eu demorei muito tempo para conseguir regular isso. Como que eu consegui essa regulação? Cara, higiene do sono, que eu expliquei para você, alimentação, não no sentido nutricional, mas isso também é importante, você precisa melhorar a qualidade da sua alimentação, se você quer dormir melhor, e essa organização de rotina. Além disso, tem um terceiro fator que eu acho extremamente importante compartilhar com você, que é praticar algum esporte. Cara, já é também cientificamente comprovado que quem pratica uma atividade física, pode ser ela qualquer uma, mas que demande esforço físico de você, dorme melhor. Melhora a qualidade do sono. Então, se você tiver aí alguma oportunidade de medir a qualidade do seu sono, você comparar, nos dias que você pratica atividade física, a qualidade do sono melhora. Então, dormindo a mesma quantidade de horas, você tem um descanso melhor, uma memorização melhor. E, cara, para quem estuda, é muito importante a qualidade do sono, porque é quando você tá dormindo que você vai memorizar o que você passou o dia inteiro estudando. Já pensou jogar tudo fora? Seria muita loucura. Mas, infelizmente, isso acontece às vezes. O que a gente tem que fazer é suprimir ao máximo essas coisas que atrapalham a nossa evolução nos estudos. E aí entra a minha dica, cara. Foi uma mudança que eu fiz na minha vida, além das outras que eu comentei, de começar a praticar esporte. Eu alternava corrida, academia, às vezes eu tinha oportunidade de fazer alguma atividade diferente, eu fazia também, sei lá, pular corda, andar de bicicleta, fazer umas coisas assim. Mas o importante era ter uma atividade física. Quando eu comecei a fixar minha rotina, até hoje eu faço isso, eu almoço todo dia meio-dia em ponto. Tipo assim, a hora que é 11h30, eu já começo a me preparar, eu vou comer o quê? Eu vou levantar, vou comer não sei o quê. Eu janto às 6 todo dia, 18 horas, e geralmente 3 da tarde eu tomo meu café da tarde todo dia. Eu tenho épocas que eu tomo café da manhã, outras épocas que eu não tomo, mas as minhas refeições têm horário certo antes de eu dormir. Eu nunca tô com a barriga
barriga estufada, a não ser que tá uma coisa dada errado no meu dia, e sempre praticando alguma atividade física. Se não, cara, você dorme no horário errado, você não tem contato com o sol, você come nos horários tudo errado, você não pratica nenhuma atividade física, cara, parta do pressuposto que nós somos um animal também. Então, assim, o seu corpo ele não vai entender nada. Na sua cabeça, você tá pensando, nossa, eu preciso acordar amanhã para estudar, mas o seu corpo não faz ideia do que tá acontecendo. Ele tá desesperado, ele tá confuso. Meu Deus, que rotina que é essa? O que tá acontecendo? Porque o seu corpo, ele busca padrões, ele busca se adaptar. Então, e ele realmente se adapta. Só que todo dia você faz um negócio diferente, desregulado, ele fica todo dia buscando o fio da meada e ele nunca consegue. E aí a gente entra num ciclo que foi o ciclo que eu vivi por muitos anos, de ter essa dificuldade imensurável de conseguir acordar bem e disposto para estudar. Eu espero do fundo do meu coração que essas informações que eu compartilhei com você sejam úteis, que você absorva um pouco dessas ideias e que você tente aplicar aí na sua rotina, se você está com dificuldade para acordar, com disposição para estudar. Eu acho que essas coisas podem te ajudar muito. Mas além da minha opinião, o que importa é a sua. Então, se você tem alguma dica para compartilhar com as outras pessoas que também estão com dificuldade para acordar cedo, sem sono, não hesite em escrever aqui, porque é sempre bom compartilhar informação e experiências boas com as pessoas. Se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.